Comunicar, né? Então, qual a importância? Por que a gente tem que ter uma aula sobre comunicação de má notícia? Notícias difíceis, né? Então, a gente está vendo que o número de pessoas com doenças graves, ameaçadoras da vida, cada vez mais vem aumentando. Então, dificilmente um de vocês vai deixar de precisar dar uma notícia em algum momento do trabalho de vocês. Mesmo aquelas pessoas que vão ser pediatras, né? Comunicar é importante e a gente tem que lembrar. Nós, como médicos, profissionais de saúde, nós queremos realmente mostrar o quanto nós nos importamos com o outro que está ali no lado. E isso nós precisamos não apenas ter a vontade, nós precisamos mostrar isso. E uma das formas que a gente demonstra a nossa empatia, uma das formas que a gente demonstra o nosso conhecimento é comunicando adequadamente. Então, a comunicação de uma notícia não é uma tarefa simples. Então, a comunicação não é uma tarefa simples. Exige técnica e habilidade, não é apenas jogar uma informação, não é apenas informar um diagnóstico. E é imprescindível para a gente manter uma boa relação médico-paciente. Por isso que é importante a gente aprender sobre comunicação. Comunicar, fazer chegar, transmitir. Então, nós vamos partilhar um conhecimento nosso, nós vamos tornar comum uma informação. E por isso a gente sempre vai ter que checar. Não, a gente fala e depois a gente vai perguntar o que a pessoa entendeu, o que ela sente, o que ela está entendendo sobre isso. E aí, quando a gente fala sobre comunicação, a comunicação ela envolve muitas características e também uma característica da nossa personalidade, do que nós já estamos pensando. Por isso, inclusive, que a gente teve aula sobre morte e morrer para saber o que nós pensamos, nós temos que estar cientes do que são cuidados paliativos, no que a gente acredita, nossas crenças, porque tudo isso sai de alguma forma na nossa fala, né? E aí, o que é má notícia? A má notícia é qualquer informação que envolva uma mudança drástica na perspectiva de futuro em um sentido negativo. E então, má notícia é individual e pessoal. Cada pessoa vai ter para si o que é má notícia, né? Algumas pessoas podem realmente encarar, por exemplo, a notícia que tem diabetes como uma grande sentença de morte. E isso tem a ver com as experiências pessoais de cada um. Então, meu pai perdeu a perna, depois faleceu, aí de repente ele recebe a notícia que tem diabetes. É um impacto muito, muito significativo na vida daquela pessoa. E aí a gente tem que tentar entender, não minimizar, não julgar o sentimento do outro, né? Nós vamos ter que tentar apenas saber o que está sentindo para a gente contornar e conseguir efetivamente informar. E aí, má notícia afeta o domínio cognitivo, emocional, espiritual, comportamental e além da dinâmica familiar. Não se tem dúvidas de que a dinâmica familiar muda quando se descobre algo ruim, quando se tem essa má notícia. E uma coisa é fato, nós precisamos ter essa habilidade, porque é vedado a gente, pelo Código de Ética, deixar de informar o paciente o diagnóstico dele, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento. Então, um cirurgião, quando vai falar da cirurgia, tem que parar para explicar como é essa cirurgia, os prós, os contras, as possibilidades, né? E se você sabe comunicar, você consegue muito maior aderência do paciente. Um dos grandes problemas do médico clínico é que o paciente larga o tratamento, não faz o acompanhamento. Então, se você está pensando uma fidelização de um paciente, você vai ter que aprender a comunicar e como estimular essa pessoa a aderência também ao tratamento, né? Então, nós precisamos aprender a comunicar e essa habilidade é exigência, inclusive, do nosso código de ética. Mas na faculdade a gente tem poucas disciplinas que vão falar sobre realmente comunicação. Não sei se vocês vão ter outras. E a prática de comunicação
se a gente for pensar na minha formação, que é mais atual do que de outros colegas, eu não tive, os outros colegas também não tiveram. E realmente os colegas médicos mais antigos, eles têm uma formação de que o médico, ele era aquele que ditava o que tinha que ser feito, o que não tinha que ser feito. Então, era muito mais paternalista, não se trocava, não partilhava muito o que poderia e as decisões, né? Então, é como se, eu estou falando que tem que fazer isso e ponto final, né? E hoje a gente vê que não é bem assim, mudou bastante nesse aspecto a medicina, né? Então, mais alguns pontos em relação ao porquê a gente precisa comunicar, né? Então, o médico deve lidar honestamente com o paciente e seus colegas. O paciente tem o direito de saber seu estado clínico, passado e presente, e de ficar livre de qualquer crença errônea relativa à sua condição. Então, um dos aspectos é a gente entender que a gente comunica, informa também uma forma de empoderar, para que a pessoa tome a decisão mais adequada referente ao seu tratamento, né? Não estou dizendo que tudo eles que vão decidir, nós vamos compartilhar para juntos tomar a melhor decisão para a vida daquela pessoa. Só quem passa pela doença sabe o quanto dói, o quanto sofre, o quanto é difícil, né? Então, nós temos que ter também esse cuidado para não julgar. Então, a questão não é se convém ou não informar a verdade, mas a grande questão é que nós vamos ter que aprender a compartilhar essa verdade, essa má notícia, dizer o que está acontecendo, mas também saber e permitir que o outro compartilhe conosco o que ele entendeu e o que ele está sentindo, o quanto que isso está impactando na vida dele. Então, a comunicação não é só uma via, são as duas. Então, os dois falam, os dois ouvem, né? Nós precisamos, na hora de comunicar, também ouvir bastante, porque na hora que a gente ouve, nós conseguimos ler nas entrelinhas, na comunicação não verbal, o que realmente está incomodando e o que ele realmente está entendendo. Um dos maiores motivos de denúncia no CFM, a base foi má comunicação entre o profissional e o paciente. Não comunicou direito, não informou corretamente, então quebrou a relação médico-paciente. A grande maioria, não são todos, mas uma grande maioria é por falha de comunicação, tá? Então, comunicar, ele vai fortalecer a relação médico-paciente, gente. E relação médico-paciente, vocês vão precisar ser feito. Você só não precisa fazer relação médico-paciente se você não for atender diretamente o paciente, se você for realmente um radiologista, né? Então, a comunicação reduz a incerteza da situação vivida pelo paciente, oferece uma direção ao doente e sua família, minimiza os sentimentos de isolamento e solidão e o medo. A maioria das pessoas, elas querem saber o que está acontecendo, mesmo os idosos, frágeis, 80, 90 anos. Só não quer saber quem perdeu capacidade cognitiva, perda de autonomia, quadros depressivos importantes, e tem alguns idosos que têm muito medo, então eles preferem colocar a decisão na mão do outro, do seu filho. Mas até isso, gente, é uma decisão. Então você vai perguntar, você quer saber quem toma as decisões por você? E se o cara falar, olha, eu não quero saber, é meu filho que vai tomar a decisão, pronto, nós precisamos saber isso. Ele também decidiu, ele teve autonomia de decidir que não queria saber. Ele teve autonomia de dizer, eu quero que o meu filho escolha por mim, porque eu confio nele, etc., né? Então, nós também devemos respeitar quando não quer saber, tá? Então, a mentira, às vezes, e quando eu falo mentira, é quando os colegas, eles omitem o diagnóstico, dizem, não, vai ficar tudo bem, e no fundo sabem que não vai ficar tudo bem. Isso acontece muito mesmo, é uma forma, é uma tentativa que o colega tem de minimizar o sofrimento do paciente, mas também muito para
própria proteção, né? Vocês viram que quando a gente foi na aula sobre morte e morrer, alguns ficaram assim, meio inquietos, né? Eu vou falar sobre isso. Eu senti bastante de vocês. Vocês ficaram meio tensos na hora de falar sobre morte e morrer, né? E então, muitos de vocês, muitos de nós profissionais, estou falando que eu também tenho facilidade em todos os momentos, não, mas às vezes nós, por proteção da gente, do nosso sofrimento também, a gente minimiza a situação, a gente faz os eufemismos, fala de forma menos enfática em alguns momentos que precisava ser feito isso, né? Mas quando a gente minimiza muito, quando a gente não é realista, né, isso pode interferir. E quando a gente mente, isso aí vai interferir na qualidade da relação médico-paciente. É isso que às vezes traz as denúncias para o conselho, né? E isso vai sim impactar na forma como o paciente vai conduzir seu tratamento até os momentos finais da vida dele, né? E aí, quando a gente pensa, o que interfere, né? O que pode interferir nessa comunicação? Primeiro ponto, super importante, é o nível de compreensão da informação pelo paciente. Então, o nível de escolaridade influencia bastante, né? Nível de escolaridade, realmente muitos têm o analfabetismo funcional, mas também as vivências daquele paciente, as experiências que ele já teve com o adoecer, tá? Então, isso também influencia nessa relação, nele entender o que o outro está falando, né? Por isso que às vezes quando a gente conhecer um pouco esse passado, como é a resiliência desse paciente antes, é legal na hora de comunicar, tá? As crenças de tanto do paciente quanto do profissional, às vezes isso se choca, né? Então, por isso que é interessante também a gente conhecer quais são as crenças, qual a religião, o que ele pensa. E quando a gente vai comunicar, muitas vezes é isso. A gente primeiro pergunta o que ele pensa, o que ele acha, e aí depois a gente vai comunicando gradativamente, né? As angústias e temor da morte, isso tanto por parte do paciente quanto por parte dos profissionais influencia, que pode interferir sim nessa comunicação, evitar ser falado, fica cheio de dedos na hora de comunicar, né? Um outro ponto importante é quando o profissional ele presume que entendeu ou que sabe o que o seu paciente está sentindo. Temos que ter cuidado. A não ser que você tenha passado por uma situação semelhante, você pode ter noção do que o outro possa estar sentindo, mas a gente nunca vai ter certeza a não ser que ele fale o que ele está sentindo, né? Então, nós perguntamos o que ele está sentindo, o que ele entendeu. E aí você pergunta, mas eu vou comunicar, eu vou dar a notícia que ele tem um câncer, por que eu tenho que perguntar o que ele está sentindo? Porque o sentimento naquele momento da comunicação vai dizer se ele está realmente absorvendo aquela informação ou não. Então, quando a gente comunica, é uma forma também de demonstrar empatia, a gente perguntar o que ele está sentindo, como que ele está lidando com essa notícia, tá? E também tem uma questão muito importante, que é o pouco tempo dos profissionais para ouvir, tá? Eu trabalhei no Saúde da Família, trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em pronto-socorro em São Paulo, trabalhei em enfermaria em São Paulo, enfermaria em Manaus, no 28 de agosto, trabalhei em UTI também, gente. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, de fato, o sistema ele impõe para a gente um tempo menor. Mas se nós temos responsabilidade com o nosso paciente, aqueles pacientes que precisam daquele tempo, né? Eu não tenho como, eu tenho que conversar, você precisa parar, dedicar aqueles momentos, explicar para ele direito o que está acontecendo. Vai tomar um tempo do teu atendimento, mas você vai no outro, tentar com o outro, né? Aí você tenta diminuir um pouco o tempo, tirar um pouco esse atraso, né? Explicar para o outro, mas não deixem, né? Não se influenciem pelo sistema e acabar fazendo de forma inadequada o atendimento ao seu paciente, tá? Isso daí fica uma questão. O paciente, quando ele vai com a gente, ele não tem culpa se nós escolhemos aquele ambiente de atendimento. Nós escolhemos, nós estamos ali porque quisemos. Não foi imposto.
Então, nós temos que ter a consciência de atender o melhor possível aquela pessoa que está ali, naquele momento, na nossa frente, em sofrimento. E aí, quando a gente vai comunicar, primeiro de tudo, vamos começar assim, a gente tem algumas coisas que nós temos que tentar evitar, né? E uma das coisas é o bloqueio, que é aquela inibição consciente da pergunta. É uma pergunta difícil. Eu não vou perguntar dele como que ele está se sentindo, porque eu sei que ele vai dizer alguma coisa ruim, eu não vou saber lidar com isso, né? Aí eu não vou perguntar dele o que ele pensa da morte, porque eu não vou saber falar, porque eu não vou saber dizer, né? E aí a grande questão é realmente a gente estar preparado antes, vocês se prepararem, de preferência durante a graduação, tá? Mas em caso de vocês não tenham certeza como lidar, vocês podem perguntar por que ele pensa isso, como que ele está se sentindo e ouvir. Muitas vezes, ouvir sem falar muito já é de grande ajuda para aquela pessoa, né? A questão das palestras, então, eu não sei lidar com os sentimentos do meu paciente, aí começa a falar um monte de coisa médica, fala com termo técnico, e aí o paciente não entendeu nada, nem adiantou de nada. E aí sofre muito, e as pessoas, os colegas médicos chegam, mas eu falei para ele tudo o que estava acontecendo. Ok, você falou, ele entendeu, ele recebeu de fato informação, de fato chegou para ele com todas as informações. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de perguntar direitinho se você entendeu e o que entendeu, tá? Tem aquela colusão, é que tanto um quanto o outro se bloqueia, eu não vou perguntar, você não me conta também, aí fica um ou outro esperando o outro falar, tá? Segunda questão, a gente evitar dar segurança precocemente, você não tem certeza do que vai acontecer. Nós estamos falando de pacientes com alguma doença ameaçadora, alguma doença grave, então a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Dos fundamentos para melhorar a comunicação, um dos pontos é a gente começar a entender que o sofrimento causado por uma má notícia é de algum modo reduzido se nós, profissionais, mostramos consideração pelos sentimentos do outro. Também, se nós temos tempo suficiente para responder as perguntas, isso é o mais desejável. E isso é demonstrar empatia, isso é humanização, isso é dar apoio, né, para o seu paciente. Mas eu vou trabalhar no pronto-socorro. Aquele momento que você estiver atendendo esse paciente que está ali, sofrimento, escuta, você vai fazer um bem danado para ele. Tá? E aí, como eu falei, nós temos que nos preparar conhecendo técnicas de comunicação, mas antes, quando a gente vai sentar, dar uma revisada no prontuário, ver o que já sabe, recapitule os pontos chaves, exames chaves, né? Veja o que você está entendendo, o que você está pensando sobre isso, para você ter cuidado com as suas reações, principalmente reação não verbal, tá? Alguns momentos eles vão fazer perguntas, você não vai saber, ou dependendo da pergunta, você pode transferir a pergunta, por que você está perguntando isso? Qual a sua angústia em relação a isso, né? Olha, eu realmente não sei, mas eu vou buscar me informar, não consigo ser preciso quanto a essa resposta, nós ainda estamos tentando, tá tudo bem falar isso, tá tudo bem dizer eu não sei. Quando a gente fala algo negativo durante a nossa conversa, a gente sempre costuma falar o negativo, e aí falar algo que minimize esse sofrimento. Olha, eu não sei, mas eu vou buscar, né? O senhor tem uma dor, mas nós temos medicação para aliviar, né? Mostre a sinceridade, que você realmente está ali para melhorar ele, né? E isso já é uma demonstração de empatia, mas também nós temos que ter cuidado para a forma como a gente fala, a forma como a gente comunica pode demonstrar insegurança ou segurança. Também a forma de apresentação, tá? Então, a gente tem uma comunicação verbal, não verbal e de apresentação também.
A dicção é importante você abrir a boca para falar, né? Falar não lento demais, nem rápido demais. Então, conseguir falar adequadamente, nunca baixando a cabeça, você fala olhando nos olhos, porque quando a gente fala nos olhos, a gente conecta, né? A gente consegue essa conexão, tá? E aí a gente vai ter que ter cuidado para não demonstrar, né, gestos de impaciência. Quem sacode muito aí a perna, cuidado, porque sacudir a perna é um sinal de impaciência. Por isso a gente tem que tentar agir sim com segurança, assertividade. E para isso, gente, nós precisamos dos conhecimentos técnicos também. Vocês precisam conhecer a doença, a evolução da doença, o tratamento daquela doença que está afetando seu paciente. Não sabe? Revisa, conversa com outro médico especialista que esteja fazendo, né, isso daí, tá? Dê tempo para a pessoa exprimir suas emoções. Não tenham medo de ouvir, não tenham medo de lacrimejar, não tenham medo de se envolver, tá? Só não esqueça que o sofrimento não é seu, que o sofrimento é do outro. Mesmo em momentos difíceis, se você tem uma tendência a absorver muito o problema dos outros, você tem que ter uma estratégia, né? Como que eu vou fazer para me desconectar? Como que eu faço para desligar, né? Para eu não absorver essa energia? Como eu vou repor energia positiva, boa, né? Precisa encontrar também essa estratégia. Vou ouvir uma boa música, vou fazer uma musculação, dança, que seja, né? Vou bater papo com um amigo importante, vou ficar de bubuia na piscina, olhando para o céu. Você vai ter que encontrar a sua estratégia, tá? Lembre-se que às vezes a gente não consegue, tem situações muito difíceis que não adianta, a gente não vai conseguir nem dizer muita coisa e tá tudo bem. A gente dá um pequeno toque na pessoa, espera. Silêncio e o toque, em alguns momentos, são suficientes para acolher aquela angústia do paciente, tá? Lembrem de respeitar os valores e crenças dos pacientes, tá? O que ele desenvolveu e ele mostrou, né, que no trabalho dele que existe, né, algumas justificativas das pessoas que utilizam tanto para oferecer como esconder a verdade, né? Entre as razões que colocam para contar a verdade, nós temos a questão da autonomia. Então, uma das razões para a gente falar é que o paciente, quando o paciente quer saber e ele tem o direito de saber, tá? A gente precisa dessa verdade até para a cooperação do seu paciente no tratamento e para os melhores desfechos, tá? Existe um risco muito elevado do paciente acabar descobrindo a verdade ou ficar muito, cara, isso tá errado, eu tô aqui no SECOM. Como que eu não tenho câncer? É claro que eu tenho um câncer, ninguém tá me dizendo, o médico não tá querendo me dizer o que eu tenho, né? E aí ele vai quebrar o vínculo, não vai confiar nesse médico, tá? E aí, razões de contar é que isso envolve respeito, empatia, e deixa de ser só uma questão de obrigação, né? É realmente algo, mostra que você está interessado no seu paciente, tá? Existem algumas razões para a gente não contar, algumas razões, e uma das principais razões para a gente não contar é quando o paciente, de fato, fala que não quer saber, ele não quer saber. Não, eu não quero saber, fale para o meu filho. Então, eu sempre dou o exemplo de uma paciente, uma idosa, 82 anos, tinha um câncer em piloro, e aí teve obstrução intestinal, porque ela não conseguia comer, que vomitava muito. E aí, realmente, eu tive que sentar com ela para conversar, ela era lúcida, orientada, não tinha quadros demenciais. Falei para a família que eu ia perguntar e eu ia conversar com ela para ver. E quando eu cheguei perguntando, né, oi, como que a senhora tá? Como que a senhora tá se sentindo? Ah, eu só tô vomitando muito. Eu sinto muito enjoo, não consigo comer, eu gostaria de comer. E eu perguntei,
E a senhora entende o que está acontecendo com a senhora? Ah, doutora, eu não sei, eu só sei que tinha alguma coisa, fez cirurgia, mas parece que não deu certo e eu não consigo comer. A senhora quer saber o que está acontecendo direito? Aí ela, não, doutora, eu só quero saber se eu volto a comer ou não. E a partir dali, tudo bem. Ela não queria saber, ela falou que era para falar para os filhos dela. Então eu entendi. E ela só queria saber se ela ia voltar a comer ou não. Então o que a gente faz? A gente dá essa informação. Eu falei, olha, infelizmente a senhora não vai conseguir voltar a comer normal. A senhora, a gente está usando medicações para a senhora conseguir segurar e não ficar vomitando. Mas tem um negocinho no estômago que a gente não consegue tirar. Ela, tá bom, doutora. Ela precisava isso. E para mim, como médica, eu precisava que ela entendesse e tomasse a decisão se ia querer a sonda nasogástrica ou não. E aí eu perguntei, a senhora quer que coloque a sonda para evitar ficar vomitando e a senhora poder comer alguma coisa mais? Eu disse não. Ok, mas então se depois a senhora quiser colocar, avise que não tem problema e a gente coloca ela tudo bem. Então eu vou ajustar seus remédios para a gente tentar minimizar o máximo possível. E todas as outras decisões, então eu converso com sua neta, com sua filha. Isso, doutora. Pronto, fechou, tá? Era isso que eu precisava falar com ela, tá bom? Mas também existem razões que às vezes usam, né? Que é uma crença, por exemplo, crença de que a decepção pode piorar o estado clínico, né? Ninguém vai receber uma má notícia e ficar super alegre e contente pulando, gente. Então faz parte também da má notícia o ciclo o mesmo ciclo do luto se acontece depois de uma má notícia, né? Então a pessoa vai ter a barganha, a raiva, a frustração, depois vai tentar barganhar, né? A gente fala barganha principalmente com Deus, não, se eu ficar bom, eu vou fazer isso, eu vou melhorar, etc. Então as pessoas passam por um processo e precisam do profissional de saúde, o psicólogo, você médico também, apoiando nesse processo. E o que a sociedade não entende, principalmente com o idoso, é isso, pode ser que tenha um momento que ele fique super chateado, não queira mais fazer nada, mas ele precisa de apoio da família. E o apoio da família não é necessariamente isso, a gente precisa explicar para a família e para a sociedade, que não é simplesmente dizer, não, mas você tem que lutar, você não pode desistir, né? É principalmente falar, olha, estamos juntos, esse tratamento pode lhe ajudar, pode diminuir seu sofrimento, vamos juntos, né? Tem coisa a ser feito, tem coisas a melhorar. Ah, existe uma grande chance de melhorar? Existe pouca chance de melhorar? Não adianta a família ou a sociedade tentar tapar o sol com a peneira. Então tem algumas coisas que a família, ai, mas ele vai desistir, o cara tem um câncer metastático que não vai ter um tratamento curativo em si, e aí o cara fala, eu não quero fazer quimioterapia, não vai adiantar de nada. Gente, tá tudo bem, o cara não quer fazer o tratamento, ele tem esse direito, não é que ele esteja desistindo da vida. Foi falado, ah não, o câncer tá logo no iniciozinho, ele já se desesperou, ele precisa de apoio, né? Precisa mostrar isso, olha, a chance é muito alta, vamos lá. Então, não é porque ele pode ter, no momento, uma reação um pouco mais negativa que a gente não tem que contar. Mas nós precisamos conhecer se tem um quadro de demência, se tem depressão, para aí não poder contar por um idoso, por exemplo, né? Existe uma crença, o cara tem 80 anos, 90 anos, eu não vou mais falar para ele, né? Coitadinho, tem 90 anos, depende dos 90 anos, vocês vão ter aula da geriatria. Uma coisa é o 90 anos, que ele é totalmente lúcido, orientado, tem plena autonomia, não tem quadros depressivos. Outra coisa é o idoso, né? É totalmente frágil, aí você evita. E o outro motivo, o que acontece muito, é quando não se tem muita certeza do prognóstico, não se sabe exatamente como é, e aí você evita dar uma notícia. A gente vai falando a notícia parceladamente, às vezes. Se tu tem informação, olha, é alguma coisa mais séria, mais difícil,
Nós não sabemos exatamente ainda o nome e sobrenome da doença, a gente está investigando, precisa da biópsia, mas realmente é algo mais delicado. Isso a gente pode começar a falar, né? E aí, ok, vamos lá, isso aí foram tudo preparação para falar, tô lá, preciso falar, como que a gente começa a falar, tá? Nós temos o Spikes, que ele é uma forma da gente colocar, digamos, a estrutura da conversa, o que a gente vai falar, como que a gente vai fazer. Mas antes disso, durante todo o Spikes, nós temos algumas técnicas que a principal é o pergunte, conte, pergunte. O que é isso? A gente vai sempre fazer perguntas e aí a gente responde e depois pergunta de novo para o paciente, né? Então a gente começa, o que você sabe da doença? Ah, eu sei isso, isso, isso. Bom, vamos lá. Alguns pontos que você falou, realmente o senhor tem isso, isso e isso, que desde tanto é isso, não é? Aconteceu isso, isso e isso. O senhor concorda até aí? Concorda? Tem algo a acrescentar? Não? Ok. Aí continua. Então, essa doença é assim, assim, assado, etc. O senhor entende? Precisa de coisa? Aí se você observa, tá emotivo, com alguma face de mais choro, você para, conversa um pouco, pergunta dos sentimentos nesse momento, tá? E aí você vai continuar. Aí você sempre fala, dá uma informação e depois pergunta o que foi entendido, o que você tem ainda de dúvidas. Às vezes o que a gente pergunta é o que o senhor está sentindo, como que o senhor está sentindo, como isso está impactando, o que isso significa para o senhor. E aí nessas questões a gente tem um ponto que quando a gente está falando, às vezes o paciente faz uma pergunta assim, nada a ver, sai um pouco da conversa. Isso é uma fuga, isso é uma forma do paciente evitar aquilo. E nós vamos ter que tentar entender em que nível, né, ele está. E quando a gente fala o nível da conversação é principalmente o nível está no objetivo, emocional ou impactante, né? Então, primeiro nível é quando o paciente ainda está ali, pensando, nossa, o que está acontecendo? Não estou entendendo o que é isso. E aí ele ainda está ali naquele primeiro nível. Ou ele já está naquele, como eu estou me sentindo? E aí ele está ali, meu Deus, o que é isso? Ele não sabe nem dizer como ele está se sentindo, às vezes, né? O terceiro nível é o que isso significa para mim. Então, quando nós estamos fazendo, né, a comunicação, nós estamos ali, percebemos que ele está saindo, não está prestando atenção, está fora, a gente para um pouco e pergunta: o senhor precisa de alguma outra informação? O senhor entendeu essas informações? Ele vai responder, aí você alinha se tiver alguma informação errada. Como que o senhor está se sentindo? O senhor quer falar um pouco sobre isso nesse momento? Né? Ou então, o senhor está falando assim, eu percebo que o senhor desconversou um pouco. O senhor quer falar um pouco mais o que tudo isso que a gente está conversando significa para o senhor? Né? Então, são as formas, não é, gente, entenda, não é que você vai chegar e falar assim, não, e agora? Não, que outras informações o senhor precisa? Não é isso, tá? Não é essa frase fixa. Você vai informar, você vai fazer essa pergunta na sua linguagem, tá? E de acordo com a conversa que você está tendo. Porque nós também precisamos, ao longo da nossa conversa, falar sobre sentimentos e entender o que o paciente está sentindo, qual a resposta emocional dele, né, frente a tudo isso que está acontecendo. E aí nós temos o mnemônico Terna, em que ele coloca tatear, que seria explorar pistas emocionais, verbais e não verbais, choro, olho vermelho, ou então senho fechado, vira o rosto, não mantém o olhar junto com você, então ele está se desviando, para um pouco, pergunta dos sentimentos, né? Pergunta que está entendendo, se o cara não olha no teu olho, se tu não olha no olho do teu paciente, não existe uma conexão, a comunicação não vai ser tão efetiva e assertiva, tá? É de entender, então nós precisamos evidenciar que a gente está
querendo compreender aquilo, que nós estamos nos esforçando para compreender os sentimentos dele. E como é a forma que a gente pode evidenciar isso? Perguntando, ouvindo, prestando atenção que na nossa comunicação não verbal não é cruzar os braços, é colocar o corpo para frente, olho no olho. R de respeitar, reconhecimento e respeito pelas emoções. E pode ser sinais não verbais, de balançar a cabeça com toque, né? Quando ele está chorando, toca, fica em silêncio, né? Mudança de postura, de acolhimento, tá? E em alguns casos, o paciente está demonstrando ali algum sentimento, vale a pena da gente nomear as emoções. O senhor está parecendo que está sentindo algum... O senhor está angustiado, o senhor está com medo, o senhor está falando algumas coisas e parece que o senhor está com raiva. O que está acontecendo, né? Lembrem-se que alguns pacientes, eles... tanto o paciente quanto a família, tá? Transfere a raiva, né? Então, lembra que a gente falou que tem as fases do luto e entre essas tem a raiva? A raiva não é com ele mesmo, a raiva vai ser com o outro, né? Então, é a raiva com a equipe. E aí a equipe não trouxe o soro naquele momento e a família acha que porque não trouxe o soro naquele momento, isso vai impactar em tudo, né? Então, são pequenos detalhes que acabam se atendo, e isso não é culpa sua às vezes, né? É culpa realmente da situação, mas ele que é o bode expiatório, e o bode expiatório sempre cai em cima da equipe profissional de saúde. Então, nós temos que ter o cuidado de fazermos nossa parte, ter essa empatia para minimizar também essa raiva com a gente, né? E aí é sempre nomeando, né? Então, quando vem, então olha, mas não é isso daí tá acontecendo, porque infelizmente é a doença mesmo que acontece isso, né? Então a gente puxa de novo, não, olha, a doença faz isso, 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 por causa disso. No momento, essa atitude não traz benefício, isso não vai trazer grande valor para a vida dele, etc. Tá? Quando a gente comunica efetivamente. Tá? Apoiar é expressar preocupações e desejo de ajudar, né? Estarei com você nesta doença, a gente não pode prometer se a gente não for cumprir, mas olha, a gente vai tentar minimizar, isso é sofrimento realmente, mas a gente vai tentar minimizar o máximo possível, né, dentro do que pode. Isso é importante a gente sempre deixar claro que a gente vai fazer, tá? E existe alguns pacientes que a gente vai ter que ter, né, essa noção se ele é do tipo monitor, ou seja, como que ele lida com os problemas. Ele é muito focado em informações, ele é muito objetivo, ele quer saber mínimos detalhes, mas aí ele não acessa muito as emoções, né? Então, aqueles pacientes que são muito focados no problema, ver mínimos detalhes de informação, é importante a gente, e se desvia das emoções, ele não quer falar muito, a gente precisa retomar um pouco. Fale um pouco mais, o que o senhor está sentindo? O senhor quer falar um pouco mais isso? E alguns eles não vão querer falar, tá? E a gente vai aos poucos, conforme vai conseguindo ali a abertura para falar. Por outro lado, tem alguns outros pacientes que são emoção, né? Então, ele evita a informação, ele nega a situação, ele foca muito na emoção. Nesses casos, a gente precisa conter um pouco essa emoção, e a forma da gente conter é falando mais de informações, de planos práticos, né? Usa bastante o pergunte, conte, pergunte, mas o que o senhor acha disso? Nós vamos fazer isso, né? É importante. E agora o protocolo Spikes. E é como eu falei, o Spikes ele é uma sequência, né? Como que a gente vai contar na sequência? Spikes de Seating, Perception, Invitation, Knowledge, Explore, Emotions, Strategy and Summary.
E o S, preparar a entrevista no português, né? Então, a gente vai preparar a entrevista, nós temos que saber informações do paciente, saber informações da doença, do prognóstico. Então, por isso que a gente faz aqueles critérios de prognóstico que nós aprendemos na aula, né? Descobrir, né, no P, o que o paciente sabe, no I, identificar o que ele quer saber. A gente oferece a informação ao paciente, responde às reações do paciente e depois a gente vê a estratégia e resume, né? Fazer. Então, quando a gente fala em SIRIN, a gente vai reunir toda a informação disponível do enfermo, de sua doença. Ele precisa se inteirar do conhecimento que o doente sabe sobre sua doença, quais as expectativas dele e a disposição dele para ouvir mais notícias, né? Então, no ambiente, quando a gente tenta achar um ambiente privado possível, né? Sentar sempre no nível do paciente para a gente manter o olho no olho e a gente vai começando a saber o que o senhor sabe, o que o senhor entende, quais as suas expectativas, né? A gente vai oferecer informação, né? O que o senhor quer saber mais sobre a sua doença? O senhor quer saber um pouco mais sobre o tratamento, né? Olha, e aí ele falou, né, o que ele sabe, aí a gente vai corrigindo, né? Olha, mas a sua doença é assim, nesse aspecto tá tudo ok, mas a gente tem esse aspecto que a gente precisa pontuar algumas questões que talvez o senhor não tenha entendido direito, aí você pontua, você explica melhor, tá? Então, essa parte, né? Seeing, Perception, a gente faz esse ajuste de informações, tá? Sempre fazendo pergunte, conte, pergunte. Invitation seria justamente para entender os detalhes, né, o grau de detalhe que o próprio paciente quer saber, quer obter sobre o seu caso, sempre se colocando disponível para maiores esclarecimentos. E aí a gente dá o suporte para reduzir o impacto emocional com aquele uso do Terna, né? Entendendo se ao longo dessa conversa ele está evitando as emoções ou ele está sendo emotivo demais e usando aquela outra técnica, tá? E aí a gente vai falando a má notícia, ajustando o que ele já sabe, né? O que ele quer saber, tá? E aí a gente vai falando no knowledge isso, né? A gente vai explicando a má notícia, o que acontece, né? Emotions. A gente vai estimular a emoção do paciente e seus parentes, acolhendo, né? Então, você falou, né? Ele comentou, você pergunta, né? O que isso está significando para o senhor? O que realmente está impactando saber disso para a sua vida, tá? E aí, no final, a gente repassa tudo que foi dito. Olha, vamos lá, então, vamos retomar. Então, agora a gente vai procurar saber o seu tratamento, quais as escolhas, como que a gente vai fazer. Faz esse resumo, esse apanhado, né, de tudo que foi falado. E, por exemplo, até o próximo passo. Olha, hoje você tá assim, vamos parar por enquanto. Amanhã a gente conversa mais, a gente fala mais do tratamento, tira mais dúvidas, para não ficar 2 horas falando e às vezes não sai do lugar, né? Então a gente vai, conversa com calma, acolhe, pergunta, corrige e no final a gente resume e coloca quais os próximos passos, ok? E comunicação não verbal, gente, dentro de tudo isso, a comunicação verbal ela abrange cerca de 93% das possibilidades de expressão. 38 oportunidades por sinais paralinguísticos, que é entonação de voz, grunhidos, ruídos, pronúncia, tosse, suspiro, tensão. 55 por sinais silenciosos, como gestos, olhar, postura, expressão facial, assim como, né, as próprias características físicas, né? Então a gente tem que saber disso. Olha só, pensa bem. Tô lá no meu consultório, o paciente chega,
dá, né, os resultados de exames, aí eu começo ali. Tô olhando os resultados dos exames, ele tá ali na minha frente, eu tô olhando, eu só faço assim. Gente, levantou a sobrancelha, suspirou, fez uma cara assim. O cara do outro lado já teve um infarto, já tá pensando milhões de coisas, né? Então, a comunicação não verbal fala bastante, nós temos que ter esse cuidado, né? A gente vai aprender a fazer, como a outra turma falou, poker face, né? Então, fazer aquela cara de paisagem, tá lendo os exames, tem uma notícia super ruim ali naquele exame, você vai realmente tentar abstrair, manter, né? Para terminar, ó, só um minutinho, eu tô terminando de ler e já vou conversar direitinho com o senhor, né? Para ele também não achar que você tá demorando pra caramba, porque é muito ruim. Pode até ser e seja uma estratégia você, mas você, por isso você fala, porque não, só um minutinho que eu tô vendo aqui todos os detalhes para passar para o senhor adequadamente, né? E aí você mantém. Outro ponto, gente, vocês, quando nós estamos no início e não temos muita segurança na comunicação, a gente tem uma tendência de diminuir o tom de voz, falar olhando para baixo, porque não quer contato visual, e aí fala para dentro, né? Não, é porque a gente está vendo, só um minutinho. A pessoa não escuta e na hora que você está falando muito baixo, não está fazendo a dicção corretamente, ali já é um ponto que demonstra insegurança. E aí a pessoa pode pensar, insegurança, porque não sabe o que está falando, insegurança, pô, é muito ruim, e aí a pessoa está insegura em falar para mim, né? E aí não consegue fazer uma boa relação. Então tem que ter esse cuidado. As meninas que usam muito cabelo solto, partido ao meio, transmite uma ideia de menos, de mais fragilidade, tá? E insegurança, então realmente a forma também como a gente se apresenta pode trazer isso, e é interessante a gente também aprender, né, como a linguagem visual pode nos ajudar, tá? Lembrar que é permitido alguns toques, faz aqueles toques cuidado na mão, né, no braço, no ombro, para acolher, isso é gesto de acolhimento, mas não ficar assim, de braços cruzados, né? Braços cruzados, postura para trás, distancia, a gente coloca o corpo um pouco para frente porque aproxima, tá? Olhar nos olhos e sempre tentar falar do mesmo nível. Então, se está na enfermaria, está ali na maca, não fica em pé, tenta se posicionar mais embaixo para conversar com a pessoa, tá bom? E aí a gente, finalizando, retomando aqui, a gente precisa fazer a avaliação emocional e psicológica do paciente, sim, tá? Para a gente entender o que nos espera, para a gente entender como é a forma que ele lida com os problemas, como é a resiliência dele, tá? Lembrar de dar a informação de forma gradual, de acordo com o que ele precisa saber. Então, a gente sempre pergunta o que mais o senhor quer saber, quais detalhes da doença o senhor quer saber, tá? E a gente antes pergunta o que ele sabe da doença. E aí a gente pontua o que ele não sabe. Descobrir o que quer saber, dividir, compartilhar a informação, tentar ser realista, evitando aquela tentação de minimizar o problema, muitas palavras eufemismo, né? A gente evita discutir com a negação, existem pacientes que vão fazer a negação e nós temos que aceitar que isso existe. A gente não impõe a verdade, tá bom? Mas a gente também não pode ficar compactuando com a negação. A gente acaba tentando dar informação de outra forma, né? Não, realmente, mas nesse ponto a gente vai realmente não conseguir fazer exatamente isso que o senhor quer, né? Tentar sempre não estabelecer limites nem prazos do ponto de vista de prognóstico, tá? Então a gente evita ficar falando o tempo de vida. A gente dá umas estimativas, olha, tem horas a dias, dias, as semanas, né? Semanas a meses. A gente fala de forma mais geral. A esperança, muitas vezes, que a gente vai ajudar a manter, é a esperança de ele conseguir passar isso com o menor sofrimento possível e que ele vai ter pessoas ao lado dele, tá?
Sempre tentar avaliar como o paciente se sente após receber as notícias e que ele vai ter um suporte emocional de outras pessoas ou de profissionais, tá? É importante a gente acompanhar o paciente ou saber quem vai acompanhar, tá bom? E muitas vezes a gente vai marcar outro encontro, muitas vezes a gente não consegue numa conversa só falar tudo, tá bom? Quando a gente fala validar a crença do milagre, não é que a gente vai dizer, vai acontecer isso, mas a gente também não corta totalmente essa esperança, porque às vezes essa esperança é a forma que ele tem de lidar com o problema, então a gente tem que ter esse cuidado, tá? O que a gente vai às vezes trazer ao milagre é dizer, olha, o milagre realmente pode acontecer, mas a gente precisa lembrar que o milagre de Deus às vezes acontece de formas diferentes do que nós esperamos, mas ainda assim é um milagre ficar sem dor, né, sem falta de ar. Então, vamos rezar para que o melhor para ele aconteça, para que, se for da vontade de Deus ficar nesse mundo, que ele fique com menos problemas e sofrimentos possíveis, mas que, se for da vontade, que ele também tenha uma boa passagem e que você possa enfrentar isso com ele até o último minuto, que ele possa viver o mais ativamente possível até o último minuto da vida dele. Então, são formas da gente falar e abordar isso, tá? E há exemplos de algumas perguntas difíceis que fazem, né? O quanto tempo eu vou viver? A gente pode responder assim: não tem como precisar, né? E a gente pergunta, por que o senhor está fazendo essa pergunta? Posso ajudar de outra forma? Outras coisas, eu vou morrer logo. Não, eu vou morrer dessa doença? Olha, essa doença realmente é uma doença muito grave e ela pode ser responsável por sua morte. Então, quem sabe a gente pare agora para pensar o que nós podemos fazer até esse momento que nós não conseguimos precisar quanto tempo vai ser. O que eu posso lhe ajudar para o senhor viver mais ativamente? O que eu posso ajudar para que o senhor consiga, né, viver até esse momento, que o senhor consiga ficar bem até esse momento, né? Algumas pessoas passam na vida realmente sempre olhando o lado negativo e no momento que vai morrer é difícil a gente colocar, né, o valor de vida. Por isso que eu conversei com vocês. E quando a gente fala de morte, um dos pontos principais é para valorizar o momento e a vida. Mas se a pessoa nunca parou para pensar sobre isso, agora parar para pensar, nem todo mundo consegue, né? Agora, tem muitos idosos, por exemplo, que chegam no final de vida e vai falar, doutora, eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Então, quando for a minha hora, tá tudo bem. Eu só não quero que aconteça isso, eu só quero isso. Eu só me preocupo com meus filhos, então alguns sempre se preocupam com isso, né? E existe uma questão, que é a conspiração do silêncio, que é quando a família, ela não quer que a gente fale, né? E a gente lembrar que se o paciente tem autonomia, não tem quadro de demência, não tem depressão grave, ele tem o direito a saber. Então, nós temos que perguntar, o senhor quer saber? O senhor quer saber de todos os detalhes? E se ele quer saber, nós devemos contar. E eticamente falando, tá, gente? Então, a família, ela tem essa crença errônea que o idoso não pode saber, né? Isso acontece muito com os pacientes idosos, mas tem alguns pacientes jovens também que acontece isso. E a gente, como profissional de saúde, vai ter que tentar trazer a família, né? Mostrar que vocês vão falar de uma forma adequada. Isso acontece muito porque alguns colegas médicos, como não falam de uma forma muito adequada, impacta mais negativamente, né? E aí eles já soube de histórias e tal, e aí acabam não querendo falar, tá? E para finalizar, só para a gente retomar alguns pontos, tá? A gente falou escolher um ambiente adequado, já falamos de descobrir o que o paciente sabe, deseja saber, partilhar das informações, permitir que ele exprima as suas emoções, não dar falsa esperança, né? Não dar mais informações do que a desejada, tá? Não temer o silêncio e assegure-se que a mensagem foi realmente recebida, tá? Verifique se está respondendo a pergunta que foi dita, que foi feita. Evite ficar dando muitos rodeios, seja realmente direto.
Cuidado com muito eufemismo. Às vezes a gente não tem outra palavra para dizer, e a palavra que tem que falar é morte mesmo, tá? Muitas pessoas têm, né, aquela coisa, vou falar morte e tal. Em alguns momentos não dá, gente. É morte que a gente vai falar, tá? Tenha coragem também de dizer não sei, mas a gente fala o não sei mostrando que tem interesse em saber, tá? Não é um não sei. Não sei. Né? Olha, eu não sei informar ainda, mas nós estamos verificando, nós estamos fazendo exames. Não posso precisar o tempo de vida que o senhor tem. Vamos focar no que a gente pode fazer nesse momento. O que o senhor quer fazer? O que o senhor gostaria de fazer no seu tempo de vida? Como eu posso ajudar para que o senhor viva mais plenamente durante esse tempo, né? A incerteza, tá? Ela traz muita angústia. Então, às vezes, a maior angústia do paciente é justamente essa incerteza. O que você conseguir saber, né? E mostrar para ele, fale, converse, explique. Como eu dei o exemplo daquela idosa, eu não podia falar outras coisas, mas o que ela desejava era saber se conseguia comer ou não. Isso eu tinha essa informação. Então eu falei. Era importante para ela isso. E isso eu podia falar. Eu não precisei falar. Às vezes a gente não precisa falar que é um câncer, a gente pode dizer que é um problema no sangue que está se replicando as células e está prejudicando o funcionamento de todos os outros órgãos, e por isso ele se sente fraco, e por isso ele não consegue comer, porque às vezes a angústia é que ele se sente fraco demais, né? E aí, mas se eu quero saber, não, fala para ela, mas você já sabe que a angústia é se sentir fraco demais? Dá para você falar sobre isso? Dá para você falar. Dá para você falar que ele tem uma doença mais séria, muito importante, que a gente está tentando fazer o tratamento, mas o tratamento não está sendo efetivo. O senhor quer saber que doença é essa? Não, não quero saber, né? Você fala. O que o senhor precisa de informação? O que o senhor deseja saber sobre o que está acontecendo com o senhor? Não, eu quero saber sobre essa minha fraqueza. Vou conseguir ajeitar ou não? Infelizmente, não. A gente tem algumas medicações que vão minimizar sua fraqueza. A gente vai conseguir minimizar sua fraqueza até um certo momento. Mas depois, infelizmente, a fraqueza vai ficar maior. E realmente o senhor vai ter dificuldade, inclusive, de andar. O senhor precisa de mais alguma informação? E aí a gente vai falando. Entenderam? A família, ela vai sempre tentar evitar a dor. A família, tanto a dor para ela quanto a do paciente. A má notícia, quando o outro está doente, né, que a família ela quer o pacto do silêncio, é principalmente porque ela vai sofrer a perda, né? Ela vai ver o outro sofrendo e ela vai sofrer junto, né? Então todos sofrem juntos. E por isso a gente tem que saber, entender e acolher isso da família, entender que vai ter momentos que a família vai achar, concordar, outros momentos que não, né? E vai ter a tristeza, a raiva, medo, angústia, dor, isso vai fazer parte, tá? Existem alguns casos que a gente tem que ter um mantra na nossa cabeça, não é comigo, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Porque algumas famílias, elas transferem para o profissional de saúde todas as decepções, angústias e os medos. E aí nós temos que saber reconhecer isso, fazer um mantra na nossa cabeça, né? Aí a gente pontua algumas questões da doença para a família começar a entender que o responsável por esse sofrimento não é a equipe de saúde, é a própria doença. Então, a decisão de calar o diagnóstico não faz desaparecer a verdade. Na verdade, a experiência desagradável de ser informado vai o que vai mais consternar o doente é o não saber, tá? Mas a gente vai falar o que ele precisa saber. Então, a má notícia, ela tem hora, local e quanto a ser dito. E isso que a gente vai precisar ter em mente sempre, tá? Então, esses fundamentos são importantes, mas isso precisa treinar.
Então, essa é uma aula que vocês vão precisar relembrar, relembrar e relembrar. E o ideal é praticar, 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 tá bom?